Segundo Pierre Weil, onde se encontrarem dois ou mais seres humanos, sempre haverá conflito nas relações. Esse será o tema que vou falar nesse vídeo. Relacionar-se bem com as pessoas não é uma tarefa considerada fácil, pois cada indivíduo tem as suas próprias características e gostos, e nem sempre isso é bem aceito entre as pessoas. Os conflitos nas relações, muitas vezes, eles contribuem para o processo de evolução dos seres humanos. Em todos os relacionamentos, sejam eles amorosos, profissionais, familiares e muitas vezes amizades. E o que é a base desses conflitos? As diferenças individuais, quanto às tendências, caráter, percepção, valores e necessidades. Isto é, o ponto de vista de cada um. Cada um tem uma maneira de interpretar as coisas que vemos, sentimos, ouvimos. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua verdade. E essa verdade vai depender da bagagem cultural, da formação pessoal e educacional, histórico familiar, vivências pessoais e emocionais que cada um de nós temos. Na psicologia cognitiva, nós temos a sensação e a percepção, que no dicionário formal, elas são sinônimos. A psicologia cognitiva diz que a sensação seria a maneira com que nós sentimos a vida, utilizando os 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar, audição. Esses 5 sentidos é a maneira que nós comunicamos com o mundo externo, através da estrutura cerebral. Isso faz com que nós consigamos comunicar com o mundo externo. A percepção é a maneira que eu percebo a vida, utilizando esses sentidos. Um exemplo, suponhamos que eu estou usando uma lente vermelha no meu óculos. Tudo que eu ver terá tons avermelhados. E às vezes, alguém que não está usando essa lente, ou está usando uma lente transparente, vai me mostrar uma cor, uma parede branca, e eu vou discutir com essa pessoa dizendo que não, que essa parede é vermelha. Mas porque esse é o meu ponto de vista, ou a maneira que eu percebo, é a lente que eu estou colocando para poder perceber a vida. Exemplo claro disso, uma pessoa que tem uma baixa estima. Essa pessoa ela vai colocar um filtro, como se ela colocasse aqui na frente, esse filtro que vai dizer como ela vai perceber essa vida. Então, tudo que falarem para essa pessoa que está utilizando esse filtro de baixa estima, ela vai entender como crítica, cobrança, julgamento. Ela não vai conseguir perceber que talvez ali é um ponto de vista da pessoa, que talvez é uma dica, que talvez é uma atitude de motivação. Ela vai pegar tudo contra ela. E muitas vezes até um elogio. De repente, a pessoa que está usando esse filtro, né, da baixa estima, ela recebe elogio e fala, não sei não, essa pessoa está me elogiando, alguma coisa ela quer. Então nós percebemos a vida com o filtro que colocamos, quer dizer, com a lente que utilizamos, a maneira que percebemos a vida. Então tem pessoas que percebem a vida através da baixa estima, tem pessoas que percebem a vida através da negatividade. Essa é complicada, né? Porque tudo que você fala para ela, ela vem com alguma tragédia, com alguma coisa negativa. Porque ela percebe a vida dessa forma. Se ela for um passeio, ela vai encontrar um detalhe ali ruim para ficar reclamando sobre aquilo. Porque é isso que ela consegue sentir da vida. Ela não consegue entender de outra maneira. Tem pessoas que colocam aí o filtro, né, da vitimização. Então ela se vitimizando, tudo que falam para ela, elas acham que está contra, que estão perseguindo, que as pessoas querem fazer mal, que querem tirar alguma coisa dela, e ela se vitimiza, se coloca naquela situação negativa, porque isso que elas utilizam como percepção para a vida. Muitas vezes nós utilizamos o juízo de valor, porque nós temos 2 tipos de juízo, né, na psique. O juízo de valor, que é aquele juízo que eu vou usar segundo os meus valores, e o juízo de razão, que seria a razão pela qual está acontecendo aquilo. Então, o juízo de valor eu vou colocar o meu ponto de vista, a minha
é verdade a minha realidade. O juízo de razão, eu vou conseguir compreender o outro, entender que o outro tem a sua verdade, que o outro tem o seu ponto de vista. Muitas vezes as pessoas vão discutir a relação, né, a famosa DR. E um tem um ponto de vista e o outro tem outro ponto de vista. O que seria o ideal, a maneira assertiva de poder levar uma relação e uma discussão saudável? Compreender, entender a verdade do outro. Isso é respeito. E muitas vezes nós não respeitamos o que as pessoas sentem e o que elas pensam. Nós queremos logo colocar a nossa verdade e muitas vezes enfiar nas pessoas aquilo que nós achamos que é certo. Eu tenho todo o direito de falar o que eu penso. Eu tenho todo o direito de mostrar para a pessoa a minha verdade. Mas eu preciso respeitar a verdade dela. Então, numa discussão, eu posso argumentar duas vezes. Se eu passar para o terceiro argumento, eu já estou tentando provar para mim mesmo aquela verdade. Então, toda vez que eu justifico demais, que eu argumento demais, nem eu estou acreditando naquele ponto de vista. Então, se eu acredito naquele ponto de vista, eu vou passar para a pessoa que eu penso, então é aquilo e ponto. Fulano, respeito o seu ponto de vista, mas eu gostaria que você respeitasse o meu. Eu penso assim, assim, assado. Ok? Ok. Acabou o assunto. Porque se ficar tentando argumentar, justificar, outra pessoa também vai entrar na mesma questão e vão entrar em argumentos e justificativas sem necessidade. Porque aí já deixa de ser uma discussão e acaba sendo um debate. Só que na verdade é eu tentando provar para mim mesmo aquela verdade. Porque se eu acredito nela, eu vou manter aquela estrutura e aquilo que eu acredito. Jesus disse, né? O que eu disser é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, se eu acredito naquela verdade, é sim e ponto. Ou eu não acredito, ponto. Se eu ficar argumentando, justificando, eu acho, e se, e porquê, e ficar naquela questão, aquilo não vai chegar a lugar nenhum. Então, ou é sim, ou é não. Eu preciso bancar mais essas verdades. Mas esse é o grande problema, né? Porque nós somos seres humanos, somos eternas crianças, e nós não sabemos lidar com as diferenças. E sempre quando existe uma diferença na nossa vida, ou nós agindo como crianças, e nós somos eternas crianças. E usamos 3 chupetinhas. Eu tenho até aqui o kit chupetinha. Tem aquela criança que usa chupetinha vermelha. Aquela criança bem bravinha, tudo ela está brigando, ela está xingando, ela quer chutar, ela quer bater, brava, qualquer coisa ela briga. Não pode falar nada para aquela criança que ela está brava, que ela está brigando, né? Quando não, nós temos aquela criança que põe a chupetinha cinza. Fica emborradinho, vira pro lado, não quer conversar, fica de malzinho, gente. Não quer conversar, não quer dar o braço a torcer, põe a chupetinha cinza e fica lá de mal dos outros. Ou quando não, usamos chupetinha rosa. Que é daquela criança bem fresquinha. Quem me ama, nada dá certo pra mim, ninguém me entende, e só lamento e tal. Quer dizer, se eu ficar usando chupetinha numa situação, eu nunca vou conseguir ter um diálogo com ninguém, eu nunca vou conseguir provar ou mostrar para a pessoa o que eu sinto. Vocês querem o kit chupetinha? Eu tenho aqui, estou até vendendo esse kit. Mas nós fazemos isso. Usando essa brincadeira, todos nós estamos usando chupetinha. Qualquer coisa que mexe no nosso ego, nós regredimos lá a essa fase infantil. Já viu aquela pessoa que tudo que você fala para ela, ela fica brava, grita, né? Não aceita, aquele patrão bravo, aquele pai, aquela mãe brava, né? Tudo que fala tá gritando, tá falando, tá pondo chupetinha. E se você colocar a chupetinha vermelha também, pronto. Aí os dois vão brigar. Os dois de chupetinha. Ou quando não, você fala alguma coisa pra pessoa, a pessoa emburra. Fica lá uma semana, um mês, até um ano sem conversar. Geralmente vai chegar no Natal, vai pedir perdão e vai tentar voltar ali à amizade ou vai voltar a conversar, né? Quantas pessoas fazem isso? E se você colocar a chupetinha cinza também, vai emburrar do mesmo jeito
Vai ficar lá os dois emborradinhos, né? Ninguém dá o braço a torcer, os dois sérios lá, fechado. Orgulho. Isso gera muito conflito nas relações, ficar colocando chupetinha. E a outra seria aquela chupetinha rosa, né? Tudo a pessoa se vitimiza. Já viu aquela pessoa que é uma casca de ovo? Tem que ver o que fala para ela porque ela tá chorando, lamentando, né? Sempre tem alguém assim na família, no trabalho, né? Nas amizades, né? Falou alguma coisa, a pessoa tá lá. Já se lamenta, chora, ninguém ama, aquela coisa toda. Olha só, o que nós fazemos nas relações? Colocamos chupetinhas, regredimos a infância, só porque alguém falou o ponto de vista dela. E muitas vezes nem é para a pessoa aquilo. A pessoa falou algo, não gostei disso, ó, se você fizer tal coisa, ouve. Agora, se de repente eu pegar esse fato e começar a gerar conflitos, a sofrer com isso, eu não vou conseguir ter uma vida saudável. Estou sempre lá agindo como criança, sendo infantil, perdendo relações, terminando relações, porque eu não sei lidar como adulto, eu não sei me posicionar. E muitas vezes as causas disso é o egocentrismo. Nós somos egocêntricos, pensamos só na gente. Então eu quero manter a posse, a acomodação, quero ter reconhecimento. E tudo isso vai fazendo eu regredir. E sempre vou estar utilizando chupetinha. Quantas vezes eu, através de uma mágoa, eu vou querer vingar da pessoa, porque nós já até falamos aqui em outros vídeos, que a mágoa ela estimula a vingança. E eu vou querer vingar da pessoa porque a pessoa me fez alguma coisa. Eu não vou saber sentar e conversar. E tudo que ela fala eu critico, tudo que ela fala eu estou indo contra, estou sempre tentando mostrar que ela está errada. Olha quantos conflitos nós geramos nas relações. A culpa também, né? Vai gerar aí a autopunição, a reparação do erro. Aí eu vou colocar a chupetinha e vou ficar me vitimizando porque eu estou sentindo culpado. Ou eu vou ficar bravo também, descarregar na pessoa, tentar devolver aquela culpa. Geram também conflito nas relações a dependência emocional. Porque nós estamos sempre com medo de perder as pessoas. Eu tenho que poupar fulano, tenho que poupar ciclano. Eu não consigo me relacionar de uma forma saudável, ser autêntico, ser eu. Porque eu preciso manter a relação. E aí acabo piorando. E uma outra maneira, né, de gerar problemas e conflitos nas relações seria não saber dizer o não. Muitas vezes nós queremos agradar todo mundo, queremos ser fofos e não dizemos não para as pessoas. E isso gera conflito, porque eu estou fazendo alguma coisa que eu não queria fazer. E lógico que a pessoa vai me falar algo e aquilo vai me chatear, e eu vou falar mal da pessoa para alguém, ou eu vou falar para a pessoa e eu começo a trazer conflitos. Então nós temos tudo para viver bem. Só que nós, com a nossa imaturidade, com o nosso egocentrismo, nós acabamos gerando tantos conflitos nas relações, que eram relações legais. E nós sabemos que cada um de nós somos mestres para ajudar o outro na sua evolução. Então, se nós pudermos compreender melhor, vamos ter uma vida saudável. Até eu uso sempre uma frase: amar mesmo não gostando. Tem como eu amar algo que eu não gosto? Tem. Eu tenho todo jeito de não gostar da cara feia, que a pessoa tá de chupetinha, que a pessoa tá fazendo birrinha, mas eu tenho que amar, eu tenho que compreender. Porque se eu colocar a chupetinha também, eu vou viver a mesma situação da pessoa. Então eu não gosto, só que eu compreendo. Então vamos usar essa frase mais vezes, amar mesmo não gostando. Porque quanto mais eu compreendo, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu entendo, menos sofrimento e menos conflito nas relações eu vou ter. Senão eu vou ficar usando chupetinha a vida toda. Para que isso? Vamos viver uma vida mais saudável. Que nós temos que entender o que é amor, porque nós vivemos muita paixão. A paixão é uma emoção, né, que muitas vezes não passa de 2 anos, mas nós queremos manter a paixão, porque a paixão ela foca nas coisas boas. Eu só quero viver coisas boas. Eu quero que as pessoas falam aquilo que eu quero ouvir. Eu não vou respeitar o que elas pensam. Então a paixão vai fazer eu olhar somente, né, eu perceber somente as qualidades das pessoas. E aí eu vou ficar preso a isso. E o amor?
O que eu tenho que amar numa relação? Os defeitos ou as qualidades? É claro que são os defeitos, porque as qualidades já estão lá. Eu tenho que aprender a amar os defeitos. Esses defeitos vão fazer com que eu aprenda algo e com esse amor eu vou ajudar a outra pessoa a melhorar. Eu vou ajudar a pessoa a entender os pontos de vista e de alguma forma eu vou estar me ajudando essa pessoa. É claro, se ela quiser. Mas tem muitos defeitos que mesmo com amor nós temos que distanciar para não gerar ódio, gerar raiva. Que tem pessoas que não entendem, não aceitam que elas podem mudar. Elas estão vivendo as verdades que elas acreditam. Eu vou compreender, vou respeitar isso. Só que se essa verdade muitas vezes me incomoda, eu tenho que saber e entender isso. Porque lembra da frase, amar o próximo como a ti mesmo? Então a primeira pessoa que eu tenho que amar é a mim mesmo. Se eu estou numa situação onde está me fazendo mal, eu também preciso aprender a colocar limite. Mas não ficar colocando chupetinha, ficar de mal. Não, eu preciso saber sentar, conversar e resolver isso para evitar os conflitos. Jesus recomendou amar nossos inimigos. Nossa, como que eu posso amar o meu inimigo? Alguém que me fez mal. Mas aí eu faço sempre uma pergunta. Jesus, ele perdoou a humanidade na cruz? Não. Ele disse, Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Então ele não perdoou a humanidade na cruz porque ele não se sentiu ofendido. Não foi necessário isso. Porque ele seguiu os ideais dele até o final. Então ele soube respeitar, ele manteve o ponto de vista dele, ele entendeu o ponto de vista de cada um, mas ele não mudou o que ele acreditava. Então ele seguiu o caminho dele. Então nós podemos fazer dessa mesma forma. Temos que aprender a respeitar a verdade de cada um. E muitas vezes não querer mudar a vida daquela pessoa. Quantos maridos aí acabam que controlando as esposas, a forma de vestir, a forma de falar, a forma de andar. Quantos pais e mães controlam a vida dos filhos, escolhendo até a namorada, escolhendo o que ele tem que viver, o que ele não tem que viver. Quantos filhos controlam a vida dos pais? Quantas pessoas estão tentando controlar a vida dos outros? Vamos respeitar, cada um tem o seu ponto de vista, a sua verdade. Se aquela verdade não está compatível com a minha, eu tenho que aprender a saber me retirar para poder respeitar a verdade da pessoa. Ou saber entender que aquela pessoa tem aquela verdade. Não adianta eu querer impor aquilo que eu sinto. Eu tenho todo o direito de não gostar, então eu posso expressar. Só que eu tenho que amar, compreender. E é isso que vai mudar a minha vida. É isso que vai mudar as relações. Tem uma frase de Mateus que diz o seguinte: faça ao próximo o que gostaria que fizessem por você. Eu já colocaria de uma maneira diferente. Faça ao próximo aquilo que ele gostaria que fizesse, não o que eu gostaria. Porque se eu tenho um ponto de vista, talvez o que eu estou fazendo é bom para mim, não é bom para o outro. Por isso que é legal a questão dos conselhos, né? Nós damos conselhos, mas eu estou colocando o meu ponto de vista naquele conselho. Eu não estou colocando uma imparcialidade. Eu estou colocando o que eu gostaria de fazer, às vezes eu não consigo, eu tenho medo. Ou eu estou colocando algo que eu vivi. Posso ouvir os conselhos, claro, das pessoas, mas eu tenho que saber filtrar aquilo. Aquilo que é bom, aquilo que não é bom, ou aquilo que é compatível comigo. Mas essa seria a frase ideal. Faça ao próximo aquilo que ele gostaria que fizesse, não o que você acha que é o certo. Então, se eu começar a agir com amor, eu vou conseguir melhorar as relações, eu vou conseguir amenizar os conflitos, eu vou conseguir trazer uma paz dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, do meu convívio familiar, social, amizade. Isso depende de mim. E toda vez que eu coloco a humildade, que eu aprendo a compreender as pessoas e a perdoar, eu vou ter uma vida muito mais leve e vou manter uma relação ou relacionamentos mais saudáveis. Fica a dica. Se ame, respeite, mas procure entender o ponto de vista de cada um. Todos nós temos a nossa verdade e até que eu viva essa verdade e eu entenda que talvez ela não é saudável, eu tenho que manter ela.
O dia que eu viver essa verdade e realmente ela não for algo bom para mim, eu vou mudar. Mas eu preciso viver isso. Não adianta eu querer impor algo. É igual aquela pessoa, né, que você tá lá, ó fulano, se você for por aí, você vai cair no buraco. Ó, se você for por aí, você vai cair no buraco. A pessoa cai no buraco. Tá vendo? Te falei, te falei. Tá? Eu queria cair dentro do buraco, eu queria saber como é que era aqui dentro. Agora você vai ficar aí reclamando? Me ajuda a sair. Então vamos respeitar as pessoas. Cada uma tem a forma de viver e de pensar. Obrigado, até o próximo vídeo.